Oi, gente, eu sou Edna Neves e olha que fofura de enfeite de porta que a gente vai fazer juntinho hoje. Vem comigo para você aprender a fazer os detalhes dessa lindeza. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, não esquece de curtir para dar aquela força pra gente, tá bom? Vamos lá? Vamos aos materiais que a gente vai precisar para a aula de hoje. Aqui tem um tear de tricotinho. Hoje eu não vou entrar nos detalhes da aula de tricotinho, mas a gente vai precisar de um tear manual, tá? E a gente vai trabalhar com um fio diferente, mas ele tece da mesma forma do tricotinho normal, tá bom? A gente vai trabalhar com linha amigurumi pelúcia, tá? Eu escolhi aqui um tonzinho de vinho e um tom de rosa bebê bem delicado. Você vai ficar escolher os tons que você quiser. Tá vendo esse fio? Ele é bem fofinho, parece uma pelúcia mesmo. A gente também vai precisar de uma linha amigurumi nesse tom de verde ou um tom de verde que você queira de sua preferência, tá? E a gente vai fazer um fio de crochê com essa linha aqui. A gente também vai precisar para isso de uma agulha de crochê. Eu usei aqui, deixa eu pegar aqui para você ver. Eu usei a agulha de crochê de número 2, de 1,5 mm, que ela faz bem, uma corrente bem grossinha com esse ponto aqui, tá? Não dá pra ver direitinho aqui, mas é a número 2 ou uma agulha similar, mais próxima dessa numeração, tá? Não faz tanta diferença assim, não. Então, você pode ficar à vontade com o que você tiver em casa. A gente também vai precisar de uma agulha sem ponta ou uma agulha de ponta grossa bem grande para a gente conseguir passar o fio, para a gente fechar o fio do tricotinho depois, tá? Uma agulha grande de metal ou de plástico, fica a seu critério. A gente vai precisar de tesoura, qualquer tesoura normal. A gente vai precisar também de bastidor de madeira. Eu estou usando aqui um bastidor, só uma parte do bastidor de 20 centímetros, tá? Eu fiz um corte aqui com uma serrinha, você pode cortar com a serrinha com a faca. Fiz uma ponta e lixei ele, deixei ele bem lisinho, porque que a gente vai passar o fio por dentro dele, ele por dentro do fio, no caso, e aí a gente vai precisar que ele esteja bem lisinho, sem nenhuma farpa, para não enganchar no tricotinho, porque a gente vai cobrir essa madeira com o fio de tricotinho, então precisa que seja bem lixado. A gente vai precisar da lixa, óbvio, né? E também de renda, renda com flores, gente, qualquer renda que tenha essas florzinhas aqui, porque a gente vai recortar, tá? Essas flores e a gente vai usar só as flores para decorar a peça aqui que a gente está fazendo, tá bom? A gente também vai precisar de uma pistola de cola quente, qualquer pistola, grande, pequena, não faz diferença. A gente também vai precisar de cola de silicone. Deixa eu pegar minha cola de silicone aqui. Qualquer marca, tá bom? Pra gente colar as florzinhas no as pérolas que a gente vai usar depois. Aqui a gente vai usar as pérolas de 6 milímetros. Essas pérolas a gente vai colar no miolo das florzinhas depois, certo? Agora nós vamos encaixar o fio de tricotinho que nós fizemos com a linha de amigurumi pelúcia, tá? Lembrando que isso aqui só dá pra fazer, gente, com a pelúcia. A gente não consegue fazer com esse outro fio aqui, porque ele não encaixa, o bastidor não vai encaixar nele, porque ele não tem elasticidade suficiente, tá? Só com a pelúcia a gente vai conseguir fazer esse encaixe aqui no bastidor. Você pode até conseguir fazer com um arame, fazer um círculo mais fino e tal, mas no bastidor você só vai conseguir fazer isso aqui com a pelúcia, com a linha pelúcia, tá ok? Aqui a gente fez a pontinha, por isso que eu fiz essa pontinha aqui, para poder encaixar a linha, e lixei bastante o bastidor, para ele não ficar com nenhum fio de madeira que possa prender na linha. Então é só você ir tentando, forçando um pouquinho,
que no começo pega um pouquinho aqui na ponta e tal, ele é bem justinho mesmo, para ficar justo mesmo, mas você consegue. Depois que ele começa a entrar, a encaixar, você dá uma forçadinha, vai puxando devagar, lembrando para sempre de conferir se não tá enganchando a ponta em nenhuma parte do fio, tá? Aí você vai puxando, aqui a gente dá uma forçadinha no início, mas depois que ele encaixa, pronto. Aí vai com facilidade, tá vendo? É só você forrar o fio e passar o bastidor todinho por dentro do fio. Você vai escolher se você quer ele torcido ou com o fio reto, tá vendo? Esse modelo aqui eu vou fazer com o fio torcido. Aí você vai passando até chegar no final. Aqui a gente já tá com ele prontinho, tá? Ó, eu falei pra você, eu fiz ele torcido pra ficar mais bonito, eu acho mais bonito, gosto mais, tá? Mas fica a seu critério fazer o seu reto ou não. Aqui eu gastei 1,20 m mais ou menos de fio pronto de tricotinho. Como eu torci, gasta um pouco mais, uma média de 1,20 m de fio. Se for reto, provavelmente você gasta um pouquinho menos, tá bom? E agora a gente vai fazer a emenda aqui da madeira para poder dar o acabamento no fio. A gente vai cortar o excesso, o que sobrou, tá vendo? Eu vou tirar a pontinha aqui que a gente vai usar com a agulha depois para fazer o acabamento do fio. Pronto, desmancha um pedacinho assim, ó, que você fica com linha suficiente, tá? Aí a gente vai desencapar e aqui eu vou emendar isso aqui, tá? E para fazer isso, a gente vai usar fita crepe, tá? Você também pode usar cola quente, mas aqui eu vou usar fita crepe e fazer essa emenda aqui, deixando as duas pontas certinhas para reformar o formato refazer o formato de círculo do bastidor, tá certo? E aí na hora que a gente fizer a emenda com o tricotinho, não vai ficar aparecendo nenhuma falha. Aqui você dá a volta com a fita crepe, deixando ele bem no lugar, bem firme, tá? Prontinho. Agora a gente vai cobrir essa emenda com o fio e fazer a emenda usando a agulha sem ponta. A gente vai emendar as duas pontas uma na outra. Que não tem segredo nenhum, é só fazer essa emenda aqui, passando as linhas pelos fios do tricotinho. E aí a gente consegue o efeito. Apesar de que não vai aparecer isso aqui, mas a gente vai deixar emendado bem certinho, tá bom? Aqui agora nós vamos usar aquela nossa agulha grossa que eu falei, tá? Aqui para passar o fio, gente, só esfregar a agulha no fio que ele encaixa no fundo da agulha. Aqui nós vamos pegar os 4 pontos do tricotinho e encaixar um na parte de cima e um na parte de baixo. Tá igual emenda de tricotinho normal, quem tem noção. Quem não tem é só pegar um fio de um lado e um fio do outro. Um fio de um lado, a emenda fica praticamente invisível. Então é só pegar, eu pego o primeiro do lado de lá e aqui eu pego dois fios eu peguei aqui. Agora eu vou pegar um que já estava pronto do lado de lá e mais um que está solto. E assim eu dou a volta na peça todinha e ele fica com um acabamento perfeito. Agora aqui no finalzinho, a gente vai passar a linha por dentro, encontrar as duas pontas do fio, depois de dar a volta em todos os pontos, a gente vai amarrar o nozinho para ficar bem firme e seguro, não soltar. Eu vou passar a linha por baixo da linha, para poder a gente cortar o fio e ele ficar invisível, tá? É só dar um nó bem dado, 2 ou 3, quanto você quiser. A gente vai passar a agulha por dentro do fio, por dentro do tricotinho, sair em qualquer ponto e cortar a linha para ficar um acabamento perfeito, invisível. Cortamos aqui, fazemos a mesma coisa com a outra ponta e prontinho.
E tá aqui o nosso bastidor todo coberto. Dificilmente você vai achar a emenda, ela vai estar aqui, mas a gente vai daqui a pouco também cobrir isso aqui com florzinhas, não vai aparecer nada, certo? E agora, prontinho, nós vamos passar agora para as nossas florzinhas, tá? Como eu disse, dessa renda ou de qualquer outra renda floral que você for fazer as suas flores, a gente vai recortar as florzinhas, tá? O mais rente possível com da flor, tirar todo o excesso, tá? E depois a gente vai fazer um acabamento com fogo. Você vai recortar. Aqui eu usei em média de 30 florzinhas no total, nas duas cores. Eu usei 2 modelos de renda branca e um de renda rosé, tá? E agora, num passe de mágica, todas as nossas florzinhas estão prontas, devidamente queimadas, né? Eu fiz o acabamento no fogo para ela ficar queimar todas as pontinhas da renda e elas ficam assim, bem certinhas, tá? Aqui a gente tem, já separei aqui as quantidades. Eu fiz uma média de 30 florzinhas, né? Aqui tem mais um pouquinho da rosé, mas a gente vai usar uma média de 30 flores por aí, tá vendo? Elas ficam queimadinhas, fica rosa perfeitinha, gente. Agora nós vamos fazer o nome da criança que a gente vai colocar aqui. Então a gente vai tirar uma medida do arco, né, do bastidor, pra gente ver o tamanho certinho do nome que vai fazer. Eu gosto sempre de fazer o nome manualmente, tá? Você também pode fazer uma letra em computador se você quiser. E a gente vai tirar a altura aqui que o nome vai ficar. Esse bastidor vai receber o nome Liz. E a gente vai fazer aqui uma marcação, só para a gente ter uma ideia de onde o nome vai ficar, tá certo? Agora a gente vai moldar esse nome aqui no arame, tá? Inclusive, até esqueci lá na lista, no início, eu esqueci de colocar o arame, gente, mas vai estar aqui na descrição, tá? Eu tô usando aqui arame galvanizado número 14, tá? E a gente vai fazer o molde desse nome aqui e transferir ele moldar esse nome no arame, tá certo? Eu vou dar uma acelerada aqui, porque cada um vai fazer o seu nome aí, tá? Mas não tem segredo, é só você ir seguindo o risco e transferir o tamanho pro arame, tá certo? Agora a gente pega as duas pontas do nome e vamos fazer um arozinho aqui, dobrar para dentro para poder encaixar o arame no fio de tricotinho sem enganchar, tá certo? Tenho uma mãozinha aqui querendo pegar minhas florzinhas. Mas é isso, é só fazer nas duas pontas o arame e agora a gente vai encaixar o fio de tricotinho no arame ou o arame no fio de tricotinho, né? Esse aqui também não tem segredo, é super facinho, ele desliza tranquilamente, tá? E prontinho, uma mágica para vocês. E para dar acabamento, para fazer o pingo do i, eu fiz um pompom que a gente vai colar aqui em cima. Aqui, gente, para dar acabamento na peça, eu vou usar um fio de crochê, tá? Que eu tô usando linha de tricotinho normal, de crochê normal, ou Anne, você pode usar Anne ou a própria linha de amigurumi. Se você não tem habilidade nenhuma com crochê, não tem problema, você pode enrolar esse fio, fazer um enroladinho que vai dar um efeito do mesmo jeito. Tô usando aqui uns 60 centímetros de fio, tá? Que a gente vai dar a volta no bastidor com esse fio aqui, certo? Aqui, gente, para fazer um pendurador para nossa peça, a gente pode usar ela direto, tá? Eu gosto de fazer um pendurador porque eu acho que a estética fica melhor, tá? Mas você também pode não fazer isso aqui e deixar para pendurar direto, porque a gente tem o suporte do bastidor já para pendurar num preguinho.
mas eu gosto de ter uma tirinha, então a gente vai fazer um cordãozinho com a mesma linha que eu usei para fazer o tricotinho rosa claro aqui. Eu vou fazer um cordãozinho, tá? Prender amarradinho aqui na ponta e vou dar a volta aqui. Esse nozinho aqui depois vai ficar escondido pelas florzinhas e a gente vai ter um local para pendurar, uma garrinha para pendurar, tá certo? Pronto, aqui ele vai ficar com um local para pendurar. Esse nó não tem problema, porque nós vamos usar as florzinhas aqui depois. E aí a gente acaba no acabamento nessa parte aqui. Agora nós vamos pegar o fio de crochê e vamos dar a volta nele como se fosse um galinho passando na planta. E ele ficou assim, todo enroladinho, tá? E agora nós vamos aplicar o nome. Primeiro a gente vai aplicar aqui o nome bem centralizado, tá? Eu vou usar para esse nome aqui cola quente, para ele ficar bem firme, porque ele tem que ficar certinho colado. E depois a gente vai aplicar as florzinhas onde quiser na volta dele todo. Agora, gente, com a cola quente, nós vamos aplicar as flores, tá? Distribuindo e ordenando pelas cores e pelos modelos que você for fazer a sua aí. A gente vai distribuir, tá? De uma forma bem ordenada. Todas as flores eu coloquei embaixo e em cima, dei a volta, só pulei alguns pontinhos para ficar bem equilibrado, bem natural. E aí ficou assim, tá vendo? Eu coloquei alguns pontos sim, outros não. O nome já está colado também com cola quente. E agora nós vamos fazer um acabamento aqui na peça com as pérolas nas florzinhas. Observem aqui atrás, o acabamento também fica bem bonito. Agora nós vamos usar as pérolas, né? Número 6, que eu falei, nós vamos colar essas pérolas no miolo das florzinhas, tá? A gente aqui vai usar agora a cola de silicone. E fica assim, gente, olha, todas as florzinhas, cada uma com seu miolo de pérola. E aqui a peça já está pronta. E aí, me conta aí se vocês gostaram, tá? Deixa um comentário ou um emojizinho de coração pra gente. Lembrando que os materiais para fazer essa peça aqui, gente, você encontra na minha loja da Shopee. Tô deixando na descrição aqui o link para você acessar a loja, tá bom? E lá você vai encontrar os materiais para fazer essa peça e muitas outras, tá? Obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo carinho de vocês sempre comigo e até a próxima aula. Beijo para vocês.